Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, vídeos que eu trago toda semana para ensinar você algum truque, algum macete, alguma informação que possa ser importante no teu processo de busca por saúde, ou o processo de busca do gerenciamento do envelhecimento, que é o que todos buscamos aqui nesse canal. Quando a gente fala de gestão do envelhecimento, gerenciamento do envelhecimento, sobre longevidade com vitalidade, alguns pilares são importantes, já falei aqui dos principais deles, né? Ter uma boa microbiota intestinal, ter mitocôndrias funcionais, já falei sobre músculo, né, a importância da massa muscular, e se tem um pilar que eu já trouxe exaustivamente, é falando sobre resistência insulínica, sobre o metabolismo da glicose, porque a gente sabe que essa questão da avaliação, de como avaliar de uma forma realmente minuciosa, efetiva, exames do paciente, entender como ele está no aspecto metabólico, no que diz respeito ao quanta insulina esse paciente está precisando produzir para controlar os seus níveis de glicose e o quanta glicose o sangue desse paciente está recebendo ao longo do dia. Isso tudo é talvez aí de todos os pilares o mais importante, não em nível de importância, porque um sobrepuja o outro, é mais importante que o outro, mas por conta da pandemia que estamos vivendo de obesidade, né? A gente sabe que a obesidade ela é o grande mal do século, não é algo que vai ser resolvido. Eu que sou super otimista e positivo, mesmo assim eu já desisti de acreditar que isso é possível. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas estão querendo resolver a obesidade com canetinha, né? Com Ozempic, com Mounjaro. E funciona? Não, né? A gente não tem visto isso funcionar, porque quando as pessoas param de usar a canetinha, quase que toda a totalidade engorda de novo, né? Só funciona enquanto usa, ou seja, não funciona. Então, é algo que a gente tem que estar atento, né? Já que há uma pandemia, já que a obesidade existe, o sobrepeso mais ainda, e né? A gente sabe que existe uma coisa extremamente associada com a obesidade, com o sobrepeso, que é o aumento da insulina, né? E ainda existe uma tendência errada de ficar pedindo exame de glicose em jejum, sozinho, sem olhar a insulina, né? Isso é um grande erro, a gente está permitindo que várias pessoas diabéticas e pré-diabéticas não saibam que estão nessa situação de pré-diabetes porque não analisaram a insulina, tá? Já fiz muito vídeo, se está chegando aqui no meu canal agora, e isso aqui está sendo meio novo, você está um pouco curioso com esse assunto, pesquisa aqui no meu canal, bota aí palavra-chave insulina, resistência insulínica, glicose, diabetes e se aprofunda nisso, tá? Mas via de regra, assim, só trazendo como um mini resuminho, a gente sabe que o mais importante não é controlar a glicose, e sim controlar a glicose com um nível baixo de insulina, tá? Quando você pega o exame de um paciente, o valor de referência da insulina dele em jejum, tem que cuidar, tá? Por quê? Porque existem dois exames, e esse é o objetivo do vídeo aqui de hoje, tá? Existem dois exames que eles têm uma divergência enorme no que diz respeito ao que é considerado valor de referência versus o que é o valor de saúde, tá? O que eu quero dizer com isso? Valor de referência, para muitos exames, é um valor estatístico de uma média de população, uma média da população, tá? É mais ou menos como eu falar assim, olha, a média da população é ter de 12 a 18 dentes na boca. Tá, isso significa que tá bom? Não, porque é uma média de uma população carente, a odontologia é muito pobre, né? Então a gente vai ter pessoas com pouco dente. Então isso não quer dizer que é bom estar dentro do valor de referência, tá? Versus
valor de saúde. O que é valor de saúde? É o que realmente deveria ser esperado como resultado de um paciente com saúde. O que é um paciente com saúde, tá? Aí a referência é outra. Então, quando eu falo de valor de referência, que pode ser um perigo, versus o que eu deveria esperar como valor ótimo, existem dois exames que se destacam aqui por trazerem absurdos como valores de referência. Quais são esses exames? Gama GT e insulina. Existe até uma piadinha nos congressos de medicina preventiva. Fernando, mostra aqui para nós essa imagem aqui, ó. Olha só, a glicose de frente, ó. Na frente a glicose, uhul, glicose arrasando. E nas costas? A insulina, muitas vezes lá em cima, né? Por quê? Porque vai ter exame que vai dizer que o valor de referência da insulina ele pode ser de 2,5 até 25. E aí você pega de 2,5 a 25, você tem praticamente, você tem 10 vezes, né? Existe um mundo aqui no meio disso tudo, né? E o valor de referência do gama GT também tem exames que falam que o gama GT tem que estar menor que 73, já vi falar menor que 77, já vi inclusive falar menor que 88. Isso é um perigo, tá? Por quê? Porque eu estou aceitando números muito distantes dos números ideais. Quando a gente analisa um fígado saudável, e por que eu estou falando de fígado? O que é gama GT? Gama GT é uma enzima que vai aumentar em situações de estresse oxidativo hepático. Ou seja, se o fígado está em estresse oxidativo, o gama GT aumenta, tá? Essa é a principal referência. Eu poderia trazer aqui uma aula bem esmiuçadinha de gama GT, explicando qual é a função dele, como é que ele restitui a enzima glutationa quando ela é reduzida, enfim, tá? Mas não é o objetivo do vídeo aqui. O objetivo é o seguinte, fica a informação que gama GT é uma enzima que vai aumentar quando o fígado está em estresse oxidativo. Ponto, tá? E o que seria um resultado ideal? O ideal é menor que 22. Isso aqui é considerado quase utópico hoje, né? Por quê? Porque para estar ideal, tem que ser uma pessoa que não consuma bebida alcoólica, porque o ideal é não consumir bebida alcoólica, tem que ser numa pessoa que não tenha depósito de gordura no fígado, a esteatose hepática hoje já é uma condição quase normal, as pessoas estão aceitando que esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela vem numa classificação, né? Quando faz o ultrassom, aparece lá, gordura no fígado leve, moderada ou severa. Se for leve, já é visto como algo normal, porque todo mundo tem e o vizinho está com moderada, então se eu estou leve está tudo bem, né? Para ser considerado uma pessoa saudável, também tem que ser uma pessoa que não faça uso de remédios. Tudo coisa que aumenta a gama GT, bebida alcoólica, depósito de gordura no fígado, o consumo de medicamentos, né, contínuos para tratar alguma doença, aumento da circunferência abdominal, e quase não existe mais essa pessoa no mundo. Uma pessoa que não bebe, que não está com sobrepeso, que não toma remédio, enfim. Agora, vamos supor que existisse, né, esse ser humano das antigas lá, ele vai ter um gama GT até 22. E o que seria o ideal de uma insulina? A insulina ideal é menor do que 5. Então veja bem, os dois exames que eu disse, que são os mais distorcidos, quando a gente olha valor de referência, eu trouxe aqui os valores de referência ideais, tá? Por que isso é importante? Por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque existe uma coisa aqui que é relativamente atual na ciência e que precisa ser considerada quando avalia-se um paciente, tá? Como eu disse, é extremamente comum encontrar pacientes com resistência insulínica e que nem sabem, né? Ele tem uma glicose lá de 97, que ainda está dentro do valor de referência, mas ele tem uma insulina de 18, uma insulina de 25, uma insulina de 30. E esse paciente tem grandes chances de, num futuro próximo, se tornar diabético.
tá? Por quê? Porque ele tem uma resistência insulínica e ele, então, portanto, vai ter um pâncreas que em algum momento vai entrar em fadiga e ele vai desenvolver o diabetes. Existe algo que pode ser usado como um bom indicativo para saber se esse paciente, que é um pré-diabético, porque isso aqui é o pré-diabetes, né? Paciente com muita insulina, existe um indicativo, uma forma indireta de determinar se esse paciente vai ser diabético ou se esse paciente tem menos chance de ser diabético, que é avaliar o gama GT, tá? Olha só, o gama GT até 22, existe um cálculo que diz o seguinte, vamos botar 22 como a meta aqui, tá? Para cada 5 pontos acima do 22, tá? Para cada 5 pontos acima do 22, eu tenho mais 9% de risco de síndrome metabólica, tá? Síndrome metabólica, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, depois eu boto o link para vocês, tá? A síndrome metabólica é uma condição metabólica associada à resistência insulínica e que tem um desfecho ruim, tá? Muito ruim. O desfecho é a doença isquêmica, é o infarto, é o AVC isquêmico, tá? Então, olha só. Se eu tenho um paciente com resistência insulínica, esse cara aqui, ó, 25 de insulina, 97 de glicose. Ele achava que estava ótimo, porque o médico dele só pedia a glicose, e a glicose fala que o valor de referência é até 99, então ele acha que está arrasando. Agora ele descobre que não, que ele é um pré-diabético. Ele quer saber se ele vai ser diabético ou não, além, obviamente, de mudança de estilo de vida, né? Praticar atividade metabólica, corrida, dieta hipoglicídica, mas isso aqui, o Gama GT, é que vai ajudar a determinar o quão fácil será curar ele desse pré-diabetes ou não, tá? Porque, por exemplo, ó, 22, tá? É o ideal. Esse paciente tem 32 de Gama GT, ele tem aqui mais 10 pontos, né? Então ele tem mais 18% de risco de desenvolver síndrome metabólica. Com síndrome metabólica, esse paciente tem 3 vezes mais risco de morrer por doença cardiovascular do que outra pessoa. Isso é uma coisa extremamente preocupante, né? A gente está falando de 3 vezes mais. Pensa assim, 3 amigos, né? E você olhar assim, pô, eu tenho 3 vezes mais risco de infartar do que esses meus amigos. É uma estatística muito assustadora. E o Gama GT, ele pode ser quem determina isso, tá? Agora, obviamente, um Gama GT aumentado também não é uma sentença. Nada disso aqui é sentença, tá? O paciente pode estar com um Gama GT de 80, e eu já vi isso aqui, aliás, já vi Gama GT de 200, e pode ser reversível, tá? Todas essas alterações de síndrome metabólica são reversíveis, mas a ideia do vídeo aqui é trazer o quão preocupante é um paciente com resistência insulínica associado a um aumento de Gama GT, tá? Então, a partir de agora, se você fazia os teus check-upzinhos e pedia só a glicose e pedia TGO e TGP, né? Porque o que é TGO e TGP? São as transaminases do fígado, né? Então, muitas vezes, só TGO e TGP é utilizada para avaliar a função hepática. Não é prudente, é importante pedir também um Gama GT e agora você acabou de entender por quê, tá? Então, o vídeo de hoje era para trazer essa informação, apenas para que você não se contente mais com uma análise superficial da sua saúde, rasa, a gente tem que aprender a avaliar e não é só aprender no aspecto pedir mais exames, né? É entender que mesmo os exames, eles têm os valores de referência e eles têm os valores excelentes. E eu, não sei você, mas eu não me contento com meia boca, não me contento na minha vida, principalmente no que diz respeito à saúde, eu não me contento a estar igual aos outros ou melhor que os outros. Eu não quero competir com ninguém, eu não estou competindo com os outros, tá? Eu estou competindo comigo mesmo e eu quero perseguir a minha melhor versão. E a minha melhor versão é uma versão
efetivamente saudável dentro de parâmetros de saúde absoluta e não dentro de médias estatísticas de uma população que já provou para nós que não teria a menor condição de ser usada como uma população de estudo para a saúde, né? Uma população onde eu tenho 11 amputações no Brasil a cada hora. A cada 1 hora, 11 pessoas são amputadas, 1.600 pessoas no Brasil são diagnosticadas com câncer todos os dias e a gente tem um infarto a cada 5 a 6 segundos no Brasil acontecendo, ou seja, números alarmantes, e essas pessoas não deveriam, pelo menos, servir de base de dados para traçar um perfil de uma média populacional. E se você gosta dessa ideia, gosta da ideia de fazer parte de um grupo de pessoas que pensa, que quer viver fora dessa caixinha, fora dessa bolha da doença, se você não se contenta em estar melhor que o vizinho, que está lá barrigudo, se você quer perseguir uma saúde realmente efetiva, um sistema imunológico que te protege, se você quer envelhecer com dignidade, autonomia, energia vital, vitalidade. Essa é a palavra que define o que eu busco no meu processo de envelhecimento. E se você se assemelha, né, se você simpatiza com esse grupo de pessoas que persegue a sua melhor versão, eu tenho um convite para fazer para você. Agora, no próximo dia 2 de novembro, daqui a algumas poucas semanas, 2 de novembro de 2025, eu estarei trazendo o evento que tem como missão, como objetivo, ensinar você esses pilares da saúde. O Renascimento. O nome foi escolhido por mim porque é como eu enxergo esse curso, esse programa, né? O Renascimento é um programa que ensina você, literalmente, a renascer, ensina você a restaurar problemas de saúde que muitas vezes foram trazidos por falta de informação, falta de conhecimento e maus hábitos, e mudando esses hábitos você consegue muitas vezes regenerar o teu organismo, a tua fisiologia e muitas vezes também a tua anatomia. E se você quer participar desse evento, conhecer esse programa, você é o meu convidado. Aliás, vocês, né? Você e a tua família. Não vem sozinho nessa não. Bota toda a família no sofá. Nesse domingo, dia 2 de novembro, domingo, é gratuito, não tem custo nenhum, é online, não tem limites geográficos, não importa onde você estiver, você pode estar comigo nesse evento. Aliás, tem um único porém aqui que faria você não querer estar comigo. Se você gosta de poder ter desculpas, né? A desculpinha para a doença. Ah, eu tô assim, eu tenho problema de intestino porque minha família toda tem. É muito confortável, é muito gostoso poder dizer, eu sou assim porque a culpa é de alguém, então eu não vou fazer absolutamente nada para mudar. Mas não acredito que você está assistindo esse vídeo até o final porque você se enquadra nesse tipo de pessoa. Eu acredito que você busca ser o autor da sua própria saúde. E se você for essa pessoa, clica aqui no link que está abaixo desse vídeo, se inscreve, dia 2 de novembro, gratuito, online, eu conto com a tua presença e de toda a família, rede de amigos, todo mundo que você ama, traz para esse evento para estarmos juntos, ok? Fica aqui, meu muito obrigado, convite está dado, clica lá, se inscreve, vem comigo.